Muito bem, agora chegamos ao momento de ouvir a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. Deus falará pela Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Tema de hoje, emoções e sentimentos, como gerenciá-los, parte 2. Diz a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 12, versículos 29 e 30. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Que assim seja e que ao ouvirmos a voz de Deus, nós possamos ter este amor manifestado por Ele, que fala conosco todo o tempo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós nos deleitamos na tua presença manifesta, nós nos alegramos em ti, Jesus, nós podemos contemplar, Jesus, os teus feitos entre nós nesta manhã, nós já podemos nos alegrar pelo teu agir, Jesus, pelas tuas manifestações, pelo impossível, inatingível, que foi tornado possível e atingível. Obrigada, meu Deus, pela fé do teu povo manifestada. Obrigada, Jesus, pelas expressões de louvor, de adoração. Obrigada, Jesus, porque o teu povo se congrega, porque te ama, porque ama o corpo, porque ama a tua igreja, porque ama a tua palavra, porque ama o irmão que está ao lado, porque ama, Jesus, ser servo, estar ao teu serviço nesta terra. Obrigada, Jesus, porque de tantas maneiras nós já fomos tão abençoados nesta manhã, Senhor, e ainda o seremos mais, agora com a ministração da tua santa e bendita palavra. Ensina-nos, Pai, a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ensina-nos a gerenciar, ó Deus, essa área tão delicada, tão complexa, que muitas vezes, Senhor, atrapalha tanto, Senhor, a vida de um filho de Deus, mas que pode ser uma grande bênção nas tuas mãos, Pai. Assim nós recebemos o que virá como consequência deste conhecimento, desta revelação, em o nome de Jesus, para a glória do teu reino. Amém. E toda a igreja diga amém. 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 Muito obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, rebanho comprado por preço de sangue, filhos amados, aqueles que são chamados amigos de Deus, eleitos, predestinados, pedras que vivem, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus, vida eterna já receberam, e sabem que essa obra é irrevogável, porque os dons e as chamadas são irrevogáveis, mais que vencedores em todas as coisas. Tudo aquilo que Deus nos ensina através da sua santa e bendita palavra, tem que gerar em nós transformação, tem que gerar em nós mudança, tem que gerar em nós alteração de conduta, mudança de rumo, um posicionamento espiritual novo. Afinal, amados, depois de nós sermos salvos por Jesus Cristo, nós precisamos obedecer à sua ordem de crescer na graça e no conhecimento e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Depois de nós tratarmos sobre a saúde dos nossos pensamentos, nós falamos na semana passada intensamente sobre transformar a vida pela renovação da mente. E só assim nós podemos experimentar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. E depois de trabalhar com esta questão da saúde da mente, nós começamos na última quinta-feira a cuidar dos nossos sentimentos e emoções. Nós entendemos que um filho de Deus
Uma pessoa salva por Jesus Cristo, ela deve ter sentimentos saudáveis, sentimentos equilibrados. E para isso, esta pessoa precisa saber lidar com os seus sentimentos. Esta pessoa precisa saber administrar as suas emoções. Nós aprendemos que Deus nos criou com sentimentos e emoções. Deus nos fez seres emotivos. Deus nos fez seres sensíveis. Por isso Ele exige de nós que quem o ama expresse através dos seus sentimentos, expresse através das suas emoções, expresse através do seu corpo, expresse através de tudo que Deus nos deu, este amor que nós temos por Ele. E que este amor a Deus deve ser manifestado, deve ser expresso de forma completa, de forma complexa, de forma intensa. Hoje nós cantamos um louvor que diz: eu não vou dar louvor pela metade. O que seria dar louvor pela metade? É dar um louvor que não é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. Então, quando nós não entendemos o que Deus quer, como Deus quer ser amado, adorado, louvado, nós acabamos por ignorância ou por uma força da nossa carne, por dar um tipo de louvor incompleto, um louvor que é pela metade. O Senhor fala em Marcos 12:30, vamos voltar lá, Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eu disse aqui, na primeira mensagem, que se o Senhor parasse aí, nós já entenderíamos que era para amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas Ele quer nos ensinar a forma de amar. Como deve ser o amor a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que é de todo o teu coração? Este coração, no contexto, é a tua essência, é o teu espírito. Então é para amar a Deus com o espírito, com toda a tua essência. É para amar a Deus em espírito e em verdade. É para amar a Deus com todo o teu interior, com toda a tua substância, com aquilo que é a sua verdadeira identidade espiritual. Ou seja, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida, porque o que primeiro Deus criou foi o seu e o meu espírito. Então, o nosso espírito tem que manifestar este amor a Deus. Primeiro lugar, Deus. Diga, em primeiro lugar, Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. Ele diz ali, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. Aqui entram os sentimentos, aqui entram as emoções, ou seja, é para amar a Deus demonstrando esse amor através dos sentimentos e emoções. É para expressar o amor a Deus. Então, sentimentos e emoções vieram de Deus, e ainda que a gente use sentimentos e emoções para nos expressar nesta terra, com quem a gente ama, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, primeiro, nós devemos aprender a expressar através dos sentimentos e das emoções o nosso amor a Deus, tá bem? Então, é para demonstrar. Sentimentos e emoções para Deus são importantes. O Senhor diz que quer ser amado de todo o entendimento, de todo o teu entendimento. É para amar com pensamentos. É para você amar com a capacidade de raciocínio. É para amar com a capacidade que Deus deu de reflexão. É para amar prestando um culto. Um culto, você estar aqui hoje é uma expressão de amor a Deus, entre outras coisas. Prestar um culto a Deus é você expressar
de diversas maneiras, porque você está aí, você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, na sua alma você tem emoções, você tem sentimentos, mas você tem uma mente também, um raciocínio, o poder de reflexão, você é um ser inteligente. Então, quando o Senhor fala de todo o teu entendimento, você tem que prestar atenção como você está expressando racionalmente, mentalmente, o teu culto a Deus, o teu louvor, a tua adoração. Não pode ser mecânica a forma de você expressar algo para Deus. Há pessoas que cantam uma letra mecanicamente, não estão pensando no que estão falando, não estão refletindo no que estão entoando. E isto não é com todo entendimento, isto é sem entendimento. Há pessoas que muitas vezes oram, mas não estão pensando no que estão falando, ou no que estão, alguém que está intercedendo, o que a pessoa está ali. Tem gente que não presta atenção no sentido de refletir, de pensar, de entender as palavras. Isto aqui é uma ordem de Deus, que seja de todo o entendimento, com a capacidade de raciocínio. Um culto a Deus também tem que ser prestado de forma racional, entendendo o que se está fazendo. Você não pode entrar e sair da igreja, vir para um culto e voltar para a sua casa, como se nada tivesse acontecido. Aqui você tem que ter expressões de todo o seu espírito, com todos os seus sentimentos e emoções, e também com a sua capacidade de pensar, de raciocinar, né, de refletir. E por último o Senhor diz, de toda a tua força. Isso significa que é para amar a Deus com o corpo, é para amar a Deus fisicamente também. O nosso corpo é que vai expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso entendimento. Se você está entendendo alguma coisa, o seu rosto expressa isso. Se você não está entendendo nada, o seu rosto expressa isso. Se você está voando, pensando em outra coisa, o seu rosto e o seu corpo expressam isso. Existem livros hoje, alguém já leu aqui, o nosso corpo fala. A maneira como você senta, a maneira como você cruza a perna, a maneira como você faz com o cabelo, os braços, as mãos, o nosso corpo, ele tem uma linguagem. E aquilo que você está pensando, o seu corpo expressa. Então, amados, é muito triste quando na hora de expressar a adoração, o que seria a adoração? Em termos bem práticos. Adorar é quando o amor chega num êxtase tão grande que você fica em estado de contemplação, uma adoração. Você fica totalmente tomado por aquilo. No nosso caso, por aquele que nos amou primeiro. Então, o nosso corpo tem que expressar isso. Existem pessoas que na hora de um louvor, de uma adoração, não tem nenhuma expressão. Nem facial, nem com nenhum membro do corpo. O que significa isso? Eu sei que eu vou entrar num terreno delicado, porque mexe em personalidade, mexe em temperamento, mas a verdade é que esse louvor, esse tipo de adoração, ele é parcial. Ele é pela metade. Porque um louvor, uma adoração, a contemplação, o êxtase da minha expressão de amor a Deus, tem que ser de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. Força é um conceito físico. Então implica o meu corpo, implica um movimento. Todos os físicos aqui, os exatos, sabem disso. Eu não posso expressar o meu amor a Deus de forma passiva. Eu tenho que falar, eu tenho que me mexer de alguma forma, eu tenho que esboçar no meu rosto alguma coisa, porque o meu rosto reflete o que está no meu interior. Ou seja, se o meu espírito está por inteiro adorando a Deus, contemplando, amando a Deus, o meu rosto reflete isso. Você sabe que pessoas olham muitas vezes um adorador em espírito e em verdade,
e não sabe muito bem adorar, mas olha e diz, uau, que lindo, o que é aquilo? Eu também quero. O rosto resplandece. Há um brilho que vem do Espírito. E quando nós não deixamos o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso raciocínio, né, expressar o amor a Deus, nós estamos fazendo algo pela metade, ou não estamos fazendo. Esta que é a realidade, né? Então, é dessa forma completa e complexa, é dessa forma inteira e integral que Deus quer ser amado. Como é que uma pessoa expressa amor a outra? Nós podemos falar isso em termos humanos, para depois a gente ir para um novo patamar de amor a Deus, que é muito superior. Pessoas que falam que amam alguém, elas falam. Eu te amo. E quando não fala, há uma reclamação da outra parte. A pessoa não fala que me ama. Por quê? Porque o amor tem que ser expresso, tem que ser demonstrado, tem que ser verbalizado. Qual é uma outra reclamação? Normalmente entre casais, né? Entre cônjuges. A pessoa fala que me ama, mas com essa cara. Por quê? Porque às vezes diz, eu te amo. Fala que me ama, eu te amo. Ah, mas não desse jeito. Porque esse jeito é o quê? Não tem o quê? O sentimento. A emoção não está sendo expressa naquela palavra. Os irmãos estão percebendo? Ou então, hoje pessoas dizem que amam pessoas e coisas sem nenhum entendimento. Hoje você vê colegas, pessoas que acabaram de conhecer. Ai, te amo. Te amo o quê? Isso não é amor, não. Você vê um monte de post, não sei o quê. Amo. Isso não é amor. E outra coisa ainda, mais séria ainda, é quando as pessoas, amados, elas dizem que amam com os lábios, mas o coração está em outra coisa, em outra pessoa, não tem a essência naquele sentimento. Eu estou falando amor, porque nós estamos falando do amor a Deus, para a gente depois poder projetar. Então veja, Deus está falando aqui, há um mandamento do Senhor, amarás, pois o Senhor amarás, imperativo. É para amar desta forma, é para amar deste jeito. Há algum tempo nós dissemos, se alguma coisa te atrapalha durante a expressão de amor, de louvor, de adoração, vem aqui para frente. Se o irmão ao lado, à frente, chama a tua atenção, rouba a tua atenção. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Ah, mas o irmão é do diabo. Não, o irmão não é do diabo, pelo amor de Deus. O irmão é de Deus. Mas a nossa carne, se ela abrir brechas, qualquer coisa o diabo vai usar para roubar a nossa adoração. Então, eu sou uma pessoa que eu não posso sentar lá atrás. Eu me conheço. O meu temperamento, a minha personalidade. Essas pessoas que conseguem perceber muitas coisas ao mesmo tempo, que é pessoas ligadas, que tem uma percepção assim, parece que é extrasensorial. Ela está conversando com você, mas ela sabe o que está acontecendo ali. Isso é muito complicado. Nós temos que vir para frente, para que nada roube a nossa atenção, o nosso foco, a nossa percepção. Hoje, há pessoas que postam coisas durante o culto, mas é uma forma do diabo estar roubando aquilo que é o foco. Naquele momento, o foco está roubando os pensamentos. Não, mas eu estou postando o versículo. Amado, agora não é esse o momento. Agora é para você receber, misturar fé e ver isso funcionar na sua vida. Depois você vai compartilhar e o teu testemunho vai ser mais eficaz do que qualquer postagem, na hora em que você tem que estar recebendo aquilo e mudando alguma coisa dentro de você. Há pessoas que não deixam alguma coisa acontecer dentro de si na hora de uma ministração, porque elas estão distraídas, querendo que aquela ministração vá não sei para quem. Deus é soberano para fazer aquela ministração ir para onde Ele quiser, Ele é Deus. Então, se nós estamos aqui neste momento, o Senhor diz, é para me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força.
O teu corpo tem que fazer alguma coisa que expresse amor a Deus. Por isso que a gente fala assim, levanta a mão. Ai, que chata. Dá a mão para o irmão que está ao lado. Ah, não gosto de dar mão. Fica suando. Abraço, irmão. Ei, abraço. Afinal, você é de Jesus ou do diabo? Quem é de Jesus expressa amor. Quem é de Jesus não se importa com a mão suada. Quem é de Jesus supera as dificuldades, as diferenças, expressa amor. Porque quando eu expresso amor pelo meu irmão, eu estou mostrando o amor que eu tenho por Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não expresso meu amor para a pessoa que está ao meu lado. Nós conhecemos uma pessoa há muitos anos que disse, o meu chamado é para ser apóstolo. E nós dissemos, uma pessoa, apóstolo? Como assim? Uma ovelha de repente se levanta, meu chamado para ser apóstolo. Você sabe o que é um apóstolo? Eu não sei. Muito bem eu não sei. Eu só sei que é uma coisa, eu fui chamado para ser grande. Eu falei, por que não um pastor? Ah, pastor não. E o bispo sabe de quem eu estou falando. Eu disse, pastor não. Por que pastor não? Pastor não está bom? Não, é porque pastor tem que ficar com a ovelha. Eu não gosto. Eu não gosto. Esse negócio de dar a mão, de abraçar, de sentir cheiro, do bafo, de orar pé, não é comigo. Mas como ele queria uma coisa que achava que era projetando a vida dele, sei lá o quê, ele pegou um título qualquer que ele achou que ficasse distante do povo. Mal sabia ele que o apóstolo é um enviado de Deus para o povo. Mas enfim, o amor de Deus é expresso através de espírito, alma e corpo. Amém? Isso tem que mudar a sua forma de orar a partir de agora. Isso tem que mudar a sua forma de louvar, de adorar. Se o teu lugar é uma prisão para você louvar a Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente, fica comigo. Se o irmão do lado, de alguma forma, rouba a tua atenção, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vai para um corredor. Mas não permita que nada roube a forma que Deus espera que você expresse o amor a Ele. Amém? Muito bem. Então, a Bíblia Sagrada diz que Deus também tem emoções, que Deus tem sentimentos. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele se entristece, o nosso Deus se alegra, o nosso Deus ama, o nosso Deus se ira, o nosso Deus odeia o pecado. O nosso Deus abomina a mentira, a perversão. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer que se Deus tem emoções, e eu também tenho emoções, eu não posso ser uma pessoa passiva, como se nada estivesse acontecendo comigo. Se nós não tivéssemos a capacidade de sentir emoções, nós seríamos robôs. Então, nós já aprendemos que Deus tem emoções, Deus nos deu a capacidade de sentir, e também que existem dois extremos com as emoções que nós temos que aprender a evitar. Número 1, falei quinta-feira, quem quiser, pegue aí a mensagem de quinta, que é o emocionalismo. O que é isto? É quando o sentimento e a emoção governam a vida de uma pessoa. É quando aquela pessoa, se ela não sentir algo que chacoalhe, que arrepie, que esquente, que esfrie, que os cabelos levante, que ela tenha uma sensação, se ela não tiver um arrobo, então não é vida, está faltando alguma coisa, tem algo errado. Isto é o emocionalista, aquela pessoa que precisa de chorar, que chora sem limite, que ri e dá gargalhada e não tem critério para parar. Pessoa que fala, ou pessoa que cala, né? Então, Deus quer que as nossas emoções e sentimentos sejam equilibrados com a verdade, com o amor, com o conhecimento que Ele está nos dando. E o outro ponto extremo ao emocionalismo é o estoicismo. Eu falei aqui
que na Grécia, você sabe, eles tinham um tipo de filosofia, entre tantas outras, que os sentimentos não podiam ser expressos, porque expressar sentimento era sinal de fraqueza para um grego. Você vê as estátuas, você já viu as esculturas gregas? Eles são passivos. Você não vê nenhuma estátua de grego rindo, chorando, esboçando nenhum sentimento. É uma neutralidade total. Então o estoicismo é quando o sentimento não é nada importante, quando o sentimento não significa nada, quando o sentimento deve ser ignorado, o sentimento deve ser escondido. Só que os sentimentos não podem ser desprezados ou ignorados. Nós não somos pessoas de coração de pedra. Então eu disse aqui quinta-feira, se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de rir, ria. Amados, Deus nos deu emoções por alguma razão. Os nossos olhos, quando nós choramos, produzem lágrimas. Vocês já viram a perfeição do nosso corpo? Por que será que uma pessoa chora e brota lágrima do olho? Deus fez desta forma. Então, eu expliquei aqui na última mensagem a respeito do louvor. Não vou mais me deter nisso, mas eu creio que a igreja está, entrando nesse espírito do louvor que o Senhor procura, os louvadores, quando a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Agora, você sabe por que existem falsos adoradores? Não é porque são do capeta, não. São salvos, mas são falsos adoradores, por quê? Porque adoram faltando algum pedaço. Ou não é de todo o entendimento, ou não é de toda a alma, ou não é com a expressão do físico, não é com a força, ou não é com a essência, é uma coisa mecânica. Então o Senhor procura, quer dizer que não é muito fácil de achar verdadeiros adoradores. E Ele dá a dica, Ele dá a explicação. Quem são os verdadeiros adoradores? Os que o adoram em espírito, começa lá dentro a adoração, e em verdade. E a verdade é essa que eu estou lhe ensinando aqui, que Jesus disse como é que Ele quer ser adorado. Então, o louvor e a adoração a Deus tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Esse louvor e adoração a Deus tem que ter emoção, sim. Como é que eu estou cantando uma coisa que diz que Ele morreu em meu lugar, como se nada tivesse acontecido? Como é que eu posso cantar, expressar ali numa música de agradecimento? Como é que eu te agradeço, Senhor, por ter morrido em meu lugar? Como assim? Morreu, não morreu, mesma coisa. Se foi ele, se foi outra, mesma coisa. Não. O louvor, a adoração, a forma de expressar amor a Deus tem que ter emoção, sim. É muito triste essas igrejas legalistas, essas denominações, que só pode ter balanço, palma, quando convida uma banda gospel. Porque o culto é um negócio engessado. Pessoas que vieram de algumas dessas denominações sabem que é verdade. A irmã Liene, que agora está lá no Canadá, em Calgary, tem essa experiência. Veio de uma igreja famosa aqui do Morumbi, e quando ela chegou aqui, ela disse: "Ah, que delícia! Eu posso mexer os braços, falar um aleluia. Porque quando eu falava, eu levantava uma mão, o pastor já me olhava feio, e se eu continuasse, ele me chamava depois para me repreender." Ou seja, se ensina a dar louvor pela metade. É um louvor mecânico. As músicas de algumas igrejas são lindas, os corais são fantásticos. Mas a pergunta é: Deus está recebendo? A questão não é bonito para os homens, a questão é o que é bonito para Deus. O que é que Deus está recebendo? Coral de 500 vozes da igreja, blá, blá. Coral de 1000 vozes, não sei o que, dos barítonos, da igreja tal. Lá a música, não sei o que, porque são todos músicos profissionais. Nós viemos de um ministério onde, de vez em quando, alguns músicos profissionais da noite tocavam no altar. E tocavam bem, porque eles eram profissionais.
Mas a gente tinha um mal-estar, a gente não sabia o que era, e falava que não dá para louvar. Não dá para louvar, porque eram pessoas carnais, mundanas, que saíam de um barzinho para depois estar ali em seguida, fazendo um louvor a Deus. A igreja tem que entender o que é o verdadeiro adorador a Deus. Quem é o verdadeiro tocador, o músico para Deus. Eu não vou entrar nisso hoje, porque não dá tempo, mas eu fui estudar um pouquinho sobre Davi e a sua harpa. Não era uma harpa como nós temos hoje. Não era isso. Vocês viram o desenho? Era aquela harpinha mesmo. Se você for estudar essa harpinha de Davi, que compôs aí coisas maravilhosas, ela não tem muito recurso. Mas a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, que ele tocava a Deus. Então, amados, o verdadeiro amor é aquele que é expresso de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Tá claro? Isso pode alterar tudo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, tem que ter a participação dos sentimentos, tem que ter a participação do corpo, sim. Nós temos uma relação com o Deus vivo, portanto o louvor tem que ter vida. Isaías, capítulo 29, versículo 13, e eu parei aqui na quinta-feira. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, porque quem vê pensa que está louvando, que está orando, que está adorando. A boca está falando, os lábios estão balbuciando. Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Quer dizer, não há temor. A pessoa é religiosa, ela faz algo que maquinalmente aprendeu. Então assim, o que é bonito? Levanta a mão, levanto. É para bater palma? Eu bato. Não é não é o que é bonito. É como a sua alma, o seu corpo, o seu espírito e o seu entendimento, dentro de como Deus lhe fez, expressam o amor a Deus. É isso que Deus recebe. Menos que isso, Deus não recebe. Amém, igreja? Então, quer dizer que é possível uma pessoa ter uma vida cheia de blá, 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 mas o seu coração, os seus sentimentos estarem longe de Deus. Deus não quer isso. Deus quer um amor intenso. Deus quer que os sentimentos por Ele sejam expressos, sejam exteriorizados, que transmitam o amor que está no coração. Um culto de celebração, e aqui nós estamos hoje num culto de celebração a Deus. Não pode ser algo morto. As pessoas dizem, aquela bispa é meio doida. Ela dança, ela pula, ela dá uns saltos. Ela agarrou o marido dela quinta-feira e eles ficaram pulando lá no altar igual aqueles jovens. Ela pensa que ela tem quantos anos? Não quero nem saber. Não quero nem pensar. A verdade, amados, é que se nós viermos aqui fazer coisas maquinalmente, nós estamos nos enganando e enganando a Deus. A Deus não, porque Deus não é enganado por ninguém. Então nós temos que expressar, nós temos que nos manifestar. É um culto de celebração, não pode ser algo morto. Eu estava caminhando para a morte, eu queria me matar, me suicidar. Ele me resgatou, Ele me deu vida. Ele me colocou sentado entre os príncipes desta terra. Ele mudou a minha sorte diante dos meus olhos. Eu vou dar o que para Ele? E nós vivemos aqui, que te darei, Senhor, que te darei por tantos benefícios. Então se dá por inteiro, dá o teu louvor, o teu amor, a tua adoração em espírito e em verdade. Dá você, dá-se integralmente para Deus, que ainda é pouco, é pouco, é pouco. Nós temos que reproduzir Deus em tudo na nossa vida, especialmente num culto, na hora do louvor, na hora da oração, na hora da adoração. E eu deixei essa questão no telão na quinta-feira e hoje nós vamos responder como lidar com os nossos sentimentos, não nos permitindo ser totalmente guiados por eles,
mas pela consciência de quem somos em Cristo e direcionar os nossos sentimentos para o Senhor. Como? Como é que nós vamos fazer isso? Amados, nós devemos aprender a lidar com as emoções, a gerenciar os sentimentos, porque eles nem sempre são confiáveis. Não é verdade? A maioria das vezes, as emoções atrapalham. As emoções e os nossos sentimentos, eles podem nos levar a caminhos errados. Alguém aqui tem experiência nessa área? Alguns. Os nossos sentimentos e emoções podem permitir que sejamos manipulados. Portanto, nós devemos guiar as emoções e gerenciar os sentimentos para o nosso bem e para agradar a Deus. Para nós termos uma vida de paz, uma vida bem-sucedida. Se nós nos deixarmos guiar somente pelas emoções, nós estaremos andando por caminhos que parecem bons, apenas parecem, mas, dizem Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece, eu estou sentindo, cuidado com o que você está sentindo. Se o que você está sentindo é apenas emoção, é inspiração da carne, é intuição humana, isto é perigoso, pode dar em caminhos de morte. As nossas emoções não são infalíveis. Há emoções e sentimentos que podem levar, sim, a caminho de morte. E uma vez que a gente saiba desta verdade, a gente não pode deixar que as nossas emoções nos manipulem. Nós devemos, amados, ser dirigidos e inspirados somente por Deus. Então, humor, sensações, aparências, têm que ser bem administrados por um salvo em Cristo Jesus. Senão, ele vai ser manipulado. Então, aqui entra o ingrediente mais importante na administração e gerenciamento das emoções e sentimentos, que é a manifestação do fruto do Espírito Santo que já está em nós. Chama-se domínio próprio. Diga, domínio próprio. Amado, amada de Deus, se você não tiver domínio próprio, veja o que acontece. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem, a mulher que se deixa manipular. Diz que a pessoa que não domina os seus sentimentos, que não tem domínio próprio, que é guiado pelos sentimentos, a pessoa que não administra, que não gerencia bem as suas emoções, ela é como cidade derribada que não tem muros. E o que é uma cidade derribada que não tem muros? É uma pessoa que não tem segurança. Por isso, algumas pessoas compram algo quando não precisavam comprar. Agem por impulso, agem por emoção. E quando você faz coisas por impulso, sob emoção, impelido pelos sentimentos, você é como uma cidade que não tem muros, uma cidade sem defesa contra as manipulações. E o inimigo das nossas almas sabe usar muito bem a manipulação. E ele usa pessoas para fazer isso, para nos manipular. O inimigo usa muitos sentimentos e emoções para manipular. Por exemplo, o inimigo usa o medo, ressentimentos, ciúmes, amargura, ansiedade, preocupações, vergonha, sentimento de incompreensão. Ah, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me chama para sair, ninguém liga para mim. São emoções negativas que manipulam, muitas vezes, os eleitos do Senhor. Pedro diz em 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, vigie os seus sentimentos e as suas emoções. Sede sóbrios, tenha domínio próprio. Isso é sobriedade, ter domínio, ter controle. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Note, o diabo procura alguém. Ele quer devorar alguém. Ele quer trabalhar na carne de alguém. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Agora a minha pergunta: quem é esse alguém que o diabo procura? Especialmente alguém que não sabe administrar e gerenciar seus sentimentos e emoções. Porque quem não sabe gerenciar sentimentos e emoções está vulnerável à armadilha do diabo. Está vulnerável, abrindo uma brecha enorme para os laços do passarinheiro. E se o diabo, igreja, encontra uma pessoa com os muros derribados, ou seja, sem domínio próprio, uma pessoa que é vencida e age somente pela emoção, o que o diabo faz? Ele devora. Ele aniquila. Você já viu uma pessoa sem domínio próprio? Você já viu uma pessoa sem domínio próprio, o que ela é capaz de fazer? Quando um marido levanta a voz ou levanta a mão para sua esposa, ele é uma cidade derribada sem muros. Ele é presa fácil do diabo. Quando uma esposa não trata o seu marido com dignidade, é uma cidade derribada sem muros. É uma presa fácil do diabo. Então nós temos que aprender a ser sóbrios, a ser vigilantes. Porque há um inimigo que quer nos manipular através das nossas emoções. Nós temos que gerenciar muito bem os nossos sentimentos. Porque quando nós gerenciarmos bem os nossos sentimentos, isso vai produzir transformação e mudança em nossa vida. Tem gente que precisa urgentemente de mudança. Mas só vai ver essa mudança, essa transformação, se aprender a lidar com os seus sentimentos. Isso porque primeiro precisou aprender a lidar com os pensamentos, com a mente. Então, bispa, nós estamos aqui, o tema da mensagem é como gerenciar sentimentos e emoções. O que é gerenciar sentimentos? Vamos pôr no telão para você aprender e tomar as rédeas dos seus sentimentos em suas mãos. Gerenciar os sentimentos é administrar os sentimentos, coordenar os sentimentos, dirigir os sentimentos, comandar os sentimentos. Veja, não é o sentimento que te comanda. Comandar os sentimentos, controlar os sentimentos, orientar os sentimentos. Como eu oriento meus sentimentos? Você tem que primeiro ter pensamentos bíblicos. Então, se eu sou solteira, e eu quero me relacionar com alguém para me casar, aí eu olhei para alguém, conheci alguém, que está lá no mundo, que serve a Satanás, eu não posso dizer, é esse. Já me abro, já me apaixono, já começo a sentir calafrios, as minhas emoções não são controladas. Cuidado, há caminho que parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então como é que eu oriento os meus sentimentos? O sentimento, a emoção, menos. Primeiro, racional. O que a Bíblia diz? O que Deus diz? Agora, eu tenho que controlar, eu tenho que vigiar os meus sentimentos. Porque senão eu me abro emocionalmente, sentimentalmente, e depois é uma luta aqui dentro, porque eu sei que Deus diz não, e o meu coração disse sim. Estão aí jovens, enfiados em encrencas e encrencas e encrencas, jovens e adultos. Porque o coração... E a mente sabia que não. Deus disse não, mas o coração disse sim. Como é que se administra isso? Não dá mais. Porque nós somos um ser só. Tem que ter coerência entre os pensamentos, os sentimentos e as ações. Senão a pessoa vive em desequilíbrio. Ela vive de mal com ela, de mal com todo mundo. Ela se engana, ela se ilude. Ela diz, não, Deus me disse.
As pessoas que mais vêm usando o nome de Deus, Deus me disse, eu senti de Deus, são as pessoas mais, desculpem, carnais, emocionais, sentimentais. Porque quando Deus diz, você não precisa ficar reforçando o que Deus disse. Testifica logo no coração da outra pessoa que Deus disse, que Deus está naquilo. Então, eu senti de Deus, olha, porque eu senti de Deus, porque Deus me falou. Amado, se eu fosse ouvir aqui e seguir tudo que já vieram me falar, que Deus disse, que Deus falou, que Deus mandou, eu não sei onde eu estaria. E não foi Deus que disse nada, que falou coisa nenhuma. É a emoção que quer que seja daquele jeito. Os sentimentos querem levar para aquele lado. E se você não breca, dá em caminho de morte. Paulo dizia isso, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dizia, é uma luta dentro de mim. Eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, eu sei o que Deus quer, mas muitas vezes eu me vejo fazendo o que é errado. Por que ele se via fazendo muitas vezes o que é errado? Porque se ele não vigia, se ele não segura os seus sentimentos, suas emoções, a sua carne, ele vai fazer o que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, conduzir os sentimentos, governar sentimentos, vigiar os sentimentos. Somos nós que determinamos o que sentir, como sentir e quanto sentir. Não existe aquilo lá. Me apaixonei, não sei como. Sabe sim, você se abriu para isso. Me apaixonei, mas eu não percebi. Percebeu, sim, e quis. Porque existe uma coisa que é espiritual, estou falando de cristãos, estou falando de salvos, chamada domínio próprio. E o domínio próprio é do Espírito Santo. Existe uma coisa lá dentro que toca um sino, existe uma voz que fala, existe um termômetro, existe uma coisa que mostra quando Deus está em algo e quando Deus não está. Agora, quantos querem perceber esta coisa, este sinal? Aí é outra história, não é verdade? Então, amados, quando nós pensamos nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, nós temos que tomar as rédeas. Porque, acima de tudo, além do benefício de estar gerenciando a nossa própria vida, produzindo transformações, mudanças, manifestações das bênçãos de Deus, nós queremos agradar a Deus. É verdade ou não? Quem quer agradar a Deus? Nós queremos agradar a Deus, e para agradar a Deus, nós não podemos ter carne comandando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Diga, minha carne não pode comandar os meus pensamentos, nem os meus sentimentos. Diga, eu quero agradar a Deus. Amado, se fosse pela carne, nenhum de nós estaria aqui. Se fosse pela carne, nenhum de nós louvaria ou adoraria o Senhor com 3 ou 4 cânticos numa manhã de domingo. Se fosse pela carne, nenhum de nós seria dizimista e ofertante nesta igreja. Se fosse pela carne, nenhum de nós aguentaria ouvir uma mensagem com a profundidade do que nós estamos expondo aqui, neste tempo de mensagem. A nossa carne não gosta de vida espiritual. A nossa carne não gosta de igreja. A nossa carne não gosta de culto, não gosta de leitura bíblica, não gosta de oração. A nossa carne não gosta de estudo bíblico. Mas a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, vou usar uma expressão aqui pesada, mas para você entender a seriedade disto. A maldita carne, porque tem a lei do pecado, ela tem que ser vigiada o tempo todo. Porque senão, ela manda nos pensamentos e ela manda nos sentimentos. E se a carne mandar nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, ela vai mandar nas suas atitudes. Há pessoas que ouvem uma palavra dessa, louvaram, cantaram, oraram, saem e arrumam um barraco lá na esquina. Grita com não sei quem, com o cara que parou o carro não sei aonde, sai de cara feia, já vai acelerando o carro, a mulher está lá despedindo das irmãs, vamos, estou com fome. Fala, Deus. Aí abre a porta, vou entrar, o cara acelera, ela sai igual os Flintstones, com o pezinho para fora.
Calma, amor, calma, amor. Se não segurar a carne, não vigiar, não controlar, não gerenciar sentimentos e emoções, capaz de sair de um culto e falar uma bobagem, um palavrão, uma palavra de baixo calão. Chegar em casa e explodir, não quero ver ninguém. Nossa, foi lá, Jesus mostrou, curou, salvou, adorou, levantou as mãos, não quer ver ninguém. Precisamos aprender a gerenciar os nossos sentimentos. A maldita carne precisa ser vigiada o tempo todo. Porque se alguém se deixa dominar pela carne, além de não agradar a Deus, ainda vai ser devorado pelo diabo. Aqui, nós queremos agradar a Deus. Aqui, nós queremos agradar a Deus. Ainda que desagrade a carne de quem quer que seja, aqui, nós queremos agradar a Deus. E note uma coisa, se eu agradar a Deus, eu vou agradar o meu marido, eu vou agradar os meus filhos, eu vou agradar os meus pais. Se eu agradar a Deus, eu vou agradar as minhas noras, eu vou agradar o meu sobrinho, eu vou agradar os meus cunhados, eu vou agradar a minha família. Se eu agradar a Deus, eu vou agradar a minha igreja. Se eu agradar a Deus, eu vou ser um exemplo. E se eu agradar a Deus, eu só não vou agradar a quem está na carne. Porque quem está na carne é manipulado por Satanás. Amados, a mim, o que importa é o que Deus diz, e não o que as pessoas sem muro dizem. Amém? Muros derribados, cidade derribada, não importa. Então, para encerrarmos, se nós queremos ser bem-sucedidos na vida, se nós queremos ver a obra de Deus manifestada em nossa família, nós temos que administrar e gerenciar o nosso humor. Nós temos que administrar e gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quantas pessoas já perderam grandes oportunidades, grandes empregos, grandes promoções, grandes casamentos, grandes chances, grandes portas, porque não tinham emoções e sentimentos controlados. Eram cidades derribadas, sem muro, sem domínio próprio. Provérbios 5:23 diz assim: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Isso é forte. A falta de disciplina nos pensamentos, a falta de disciplina nos sentimentos e emoções, leva uma pessoa à loucura. Por isso que você vê às vezes um crente doido, fazendo loucura, cometendo insanidade. É falta de disciplina nos pensamentos, falta de disciplina nos sentimentos e nas emoções. Leva a pessoa à loucura, leva a pessoa a cambalear, ela fica perdida e ela morre. Quem não tem controle, quem não tem domínio próprio, arruína as oportunidades. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, nós também temos que entregar todos os nossos pensamentos e também temos que entregar todas as nossas emoções e sentimentos, porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida. Deus não quer ser Senhor apenas do seu corpo, ou apenas do seu espírito, ou apenas dos pensamentos. Deus é o Senhor de toda a sua vida. Jesus deu a vida por nós, Ele foi o nosso substituto. Ele morreu naquela cruz maldita para que nós tivéssemos vida. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justos. Jesus se fez fraco para que nós fôssemos fortes. Jesus foi envergonhado para que nós tivéssemos a sua glória. Jesus foi condenado para que nós fôssemos justificados. Ele se fez doença para que nós fôssemos curados. Jesus se humilhou para que nós fôssemos exaltados e estivéssemos sentados com Ele em lugares celestiais.
Jesus é Senhor, é Salvador, é Redentor, é Rei de Reis. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, fiel, amoroso, perdoador, abençoador. Ele é o nosso amado. E nós precisamos mostrar que Ele é o nosso amado, com tudo que somos, com tudo que temos. Diga amém. Portanto, eu não posso estar na igreja e manter as minhas emoções esfaceladas. As pessoas chegam para Jesus com as emoções esfaceladas. As pessoas chegam da lei com as emoções esfaceladas. Mas nós não podemos nos manter ouvindo esta palavra com emoções esfaceladas. As pessoas não podem ficar aqui com seus sentimentos sem controle. Se isso acontece comigo, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que conversar com Deus a respeito disso. Eu tenho que dizer, Senhor, eu sou uma pessoa que me descontrolo por ciúmes. Eu sou uma pessoa que me descontrolo por iras ou por amargura. Eu sou uma pessoa que age por emoção. Senhor, eu não me domino. Senhor Jesus, essa é a minha fraqueza. Essa é a minha área vulnerável. Eu quero trabalhar nessa área. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua capacidade. Eu preciso da tua força. Então você tem que descobrir se existe na sua vida algum muro derribado. O crente em Jesus, o salvo, ele tem que administrar, ele tem que gerenciar as suas emoções. 1 de Pedro 4:2. E nós encerramos. Diz assim: para que, no tempo que vos resta na carne... Volta para mim, por favor. Isso é o louvor, né? É para louvar agora? Eu falei, a gente está quase acabando. Só tem mais esse versículo. Os irmãos da técnica estão impacientes. Administra os sentimentos, irmão. Gerencia os pensamentos, irmão. Para que no tempo que vos resta na carne, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver, mas no tempo que nos resta, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Que são as paixões dos homens? Dirigidos por emoções e sentimentos, pela carne. Mas segundo a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é fundamental para você viver uma vida equilibrada. É muito lindo ver um homem de Deus administrando suas emoções. É muito lindo ver uma mulher de Deus gerenciando suas emoções. É muito lindo ver um jovem de Deus controlando as suas emoções e sentimentos. O crente tem que ter domínio próprio. Uma decisão, amados, e isto é para todos nós, que temos muitas decisões a tomar. Uma decisão na base da emoção, na base do sentimento, acaba com a tranquilidade da pessoa, transtorna a vida da pessoa. Porque o governo humano, o governo carnal, o governo sentimental e emocional não agrada a Deus. Há filhos de Deus que não querem viver as regras de Deus. Querem rebeldia, querem anarquia, querem a vida dirigida por emoções, por sentimentos. Eu lhe digo, não permita que isso aconteça com você, em nome de Jesus. E eu termino dizendo, amada igreja, Deus quer que o amemos, que tenhamos intimidade com Ele, que nos alegremos com a sua presença em nós, que o exaltemos, engrandeçamos o seu nome, e tudo isso em retribuição à sua graça, que é maior que a vida. Deus permite que a nossa humanidade seja percebida, para que a gente possa administrar a nossa humanidade. E Ele quer que a gente seja imbuído da sua divindade, que seja Ele a gerenciar, a dirigir tudo em nós. Nós vamos gerenciar bem os nossos sentimentos e nós vamos agradar a Deus. Afinal, nós o amamos de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus bom, Deus bom, Deus de amor. Deus que nos ama incondicionalmente, com amor infinito, um amor eterno.
Nós nos submetemos a Ti inteiramente, Jesus. Nós não vivemos mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Senhor, nós precisamos do Teu governo. Senhor, nós não queremos ser governados pela nossa carne, nem pelos nossos humores, nem pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas emoções. Nós queremos ser governados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que já habita em nós. Nós queremos ter o caráter de Cristo. Nós queremos ter o equilíbrio de Jesus Cristo. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos o sim e o amém do Senhor para todas as promessas. Jesus, nós vamos voltar para as nossas casas agora, Pai. Vamos almoçar. Vamos ter uma tarde em família, ou entre irmãos, entre amigos. Não importa, Jesus, onde nós vamos estar. Amanhã tem aula, tem trabalho, tem tanta coisa para fazer. Espírito de Deus, nos lembre, em nome de Jesus, que somos nós os administradores, os gerenciadores, Pai, tanto dos pensamentos como dos sentimentos e das emoções. Que os nossos sentimentos e emoções não sejam para nós, Senhor, pedra de tropeço, e nem para alguém que esteja ao nosso lado. Nós queremos ser santos e irrepreensíveis. Nós queremos, Senhor, ser dominados somente pelo Espírito Santo. E que esta manifestação chamada domínio próprio esteja ativada na vida de cada irmão aqui presente, aqueles que estão pela internet. Que o domínio próprio, Senhor, a sensatez, o equilíbrio, seja uma marca na vida de cada um de nós a partir desses entendimentos, desses estudos, em o nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Antes da bênção final, nós vamos chamar a Melina, que venha aqui ao altar. A Melina também vai partir, vai morar nos Estados Unidos, e hoje é o último culto da Melina. A gente já conversou, a gente já orou, a gente já chorou, a gente já repartiu, e nós queremos despedir a Melina debaixo do nosso amor, da bênção do Senhor, daquilo que nós temos recebido de melhor. Ela vai estudar, vai trabalhar nos Estados Unidos, um novo tempo, um novo dia, novos sonhos, novos patamares. Como Deus tem falado, Ele tem cumprido. Então, bispo, junto com a igreja, estenda sua mão na direção da Melina. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós falamos contigo mais uma vez, agora, Senhor, para te louvar e te bendizer pela vida da nossa irmã Melina, Jesus, que está indo para um outro país, ó Deus, para uma outra cidade, para outros patamares, ó Deus, e nós oramos para que ela possa gerenciar bem os seus pensamentos, ó Deus, para que tenha bons sentimentos, ó Deus, e que a tua vontade, Senhor, prevaleça em todas as suas decisões, ó Pai. Assim seja. Nós agradecemos a Melina, Jesus, pelo tempo que ela esteve conosco aqui no departamento de tradução simultânea. Obrigada, Senhor. Ó Deus, participando desse importante departamento, Jesus. Sim, E agora meu Deus, nós a despedimos, declarando, ó Pai, que os teus anjos, ó Pai, Jesus, as milícias celestes estão acampadas ao redor daqueles que te amam. Todos os teus anjos estarão a posto, Jesus, da nossa irmã Melina, ó Deus, cuidando do seu bem-estar, cuidando da sua segurança, para onde quer que ela esteja, Jesus, ela manifeste sempre o teu bom perfume. Nós amém, oramos Jesus, em nome de Jesus, amém, para amém, a glória de Deus. amém, diga amém, Todos digam amém. amém, amém. Eu abraço, Glória a depois Deus. você abraça. Aleluia.
Amém. Amém. Vamos almoçar? Senão algum marido capaz de... Olha aí você que está com seu marido faminto aí do lado. Fala, segura aí o estômago. Deus é maior que a fome. Agora você vai comer aquela macarronada gostosa. Aquela porpeta. Ai, que delícia. Salivei até. Bispo, a bênção final, senão sou eu que entro aqui. Não. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por esse culto, Jesus, pelos preciosos conselhos e ensinamentos que tu nos deste neste dia, Jesus. Te louvo pela vida da nossa Bispa Solange Brant, ó Deus, que tem sempre se colocado nas tuas mãos para ser instrumentos, ó Deus, da tua glória, da tua graça na vida de todos nós. Nos despedimos agora, declarando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. E só quem vai agora louvar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e força. Vamos, último louvor deste nosso encontro. Pode vir aqui, se quiser.
Glória a Deus! Boa tarde a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. E até amanhã, às 20 horas, oração e confissão.